Muito bem. O texto que nós vamos ler hoje está no segundo livro de Samuel, primeiro capítulo, do primeiro verso ao verso 16, conforme está aí nas suas mãos, e diz assim o nosso texto: Davi voltou da derrota dos amalequitas e ficou 2 dias em Ziclag. Ao terceiro, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Chegando a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Davi lhe disse: De onde vens? E ele disse: Escapei do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: Como foi isso? E ele respondeu: O povo fugiu da batalha. Muitos caíram e morreram, inclusive Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi: Como sabes que Saul e Jonatas foram mortos? Então disse o moço: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa. Saul estava encostado em sua lança, coado pelos carros e a cavalaria. Olhando para trás, viu-me, me chamou e me perguntou: Quem és tu? Eu respondi: Sou amalequita. Então me disse: Por favor, lança-te contra mim e mata-me, porque estou cercado de angústias. Lancei-me contra ele e o matei, porque sabia que não viveria depois da sua queda. Tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui para o Senhor. Davi rasgou as suas vestes, seus homens fizeram o mesmo. Todos prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, bem como pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, que tinha caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a notícia: De onde és tu? E ele disse: Sou filho de um estrangeiro amalequita. Davi lhe disse: Como não temeste estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou um de seus homens e disse: Lança-te contra ele. Ele o feriu e o moço morreu. Pois Davi lhe dissera: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Se você esteve aqui na última quarta-feira, você se lembra que o texto que nós usamos para a nossa meditação foi aquele em que Davi tem a sua primeira oportunidade para tirar a vida de Saul. Davi teve uma primeira oportunidade de matar Saul dentro de uma caverna e não aproveitou essa oportunidade porque disse consigo mesmo: Eu não tenho direito de tocar na vida de um ungido do Senhor. Saindo daquele texto, há um texto muito interessante que eu já usei para falar aqui nessa quarta-feira e que por isso eu pulei nesse estudo que nós estamos fazendo, até porque já existe uma gravação sobre ele que eu até gostaria de colocar à sua disposição. Um texto que fala entre um conflito que Davi viveu com um sujeito chamado Nabal. Essa mensagem, se você desejar, você pode até conversar com o pessoal que fica ali na mesa e encomendar a sua, que a gente providencia para você. É uma mensagem que eu fiz na igreja que eu pastoreio e que eu já fiz aqui nesse encontro de homens há alguns anos. Há 2 anos eu fiz essa mensagem aqui. Uma mensagem muito interessante sobre Davi e Nabal. Um conflito que Davi viveu com Nabal, um sujeito muito arrogante, cheio de posturas que não tem nada a ver com a vida e com aquilo que a gente espera da vida, e que acabou se metendo no caminho de Davi. Um texto muito interessante mesmo, vale a pena você ouvir essa mensagem. E aí na sequência, Davi tem uma segunda oportunidade de matar Saul. Novamente o encontra, Saul está com seus soldados, com o seu chefe de exército, e Davi acaba participando ali com eles em algum momento, entra onde eles estão e acaba fincando uma lança na capa de Saul, para depois mostrar que teve uma segunda oportunidade e não a aproveitou. Quando Davi sai dessa segunda oportunidade de matar Saul, ele vai para a terra dos filisteus e lá ele fica, até que acontece isso que nós lemos, até que ele recebe notícias da morte de Saul. Então esse momento em que Davi estava é um momento de transição, porque é um momento em que Saul já está morto, mas Davi ainda não subiu ao trono. Você sabe, nós conversamos aqui sobre isso, que Davi havia sido ungido para ser rei de Israel na sequência de Saul. Mas uma vez que Saul morreu numa batalha da qual Davi não participou, Davi não estava sabendo da sua morte quando isso aconteceu. E recebe a notícia da morte de Saul desse jeito que nós lemos
nessa história que você tem nas mãos. E aí eu gostaria de compartilhar, a partir desse texto que nós lemos, algumas lições com você. Como você lembra, o tema da nossa reflexão aqui toda quarta-feira é um homem segundo o coração de Deus. Esse tem sido o nosso desejo, sermos homens de acordo com o coração de Deus, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer de nós. E Davi é um exemplo nesse sentido. E mesmo nesse texto, um texto simples até, um texto que fala de como Davi recebeu a notícia e algumas atitudes que ele toma, nós podemos aprender algumas lições que eu acho vão valer para a minha vida, para a sua vida e para o nosso dia a dia. E a primeira lição que a gente aprende é sobre a dor daquelas pessoas que não conseguem se alegrar com a desgraça dos outros, mesmo que os outros tenham feito alguma coisa para prejudicá-las. E essa é uma lição extraordinária desse texto, porque Davi não se alegra com a desgraça de Saul. Saul havia sido uma pedra no sapato de Davi, você sabe bem disso. Tentou matar Davi várias vezes, perseguiu Davi, acabou com a vida de Davi. Davi virou um fugitivo, Davi perdeu a sua casa, Davi perdeu o seu lugar, Davi andava errante por aí, Saul sempre no seu encalço, mas em nenhum momento Davi desejava o mal de Saul. E quando lhe vem a notícia de que Saul morreu, se há uma reação que Davi não tem, é a de alegrar-se com a tragédia de Saul. Porque gente segundo o coração de Deus não passa a vida torcendo pela derrota do outro. Gente segundo o coração de Deus não se alegra quando o outro é derrotado, quando o outro passa por problemas, quando o outro passa por lutas, ainda que o outro tenha sido um problema também. Todos nós na vida temos pessoas que em algum momento nos prejudicaram, nos perseguiram, intentaram contra nós. Mas se há um sentimento que não deve passar pelo nosso coração, é o desejo de que essas pessoas se deem mal, de que a tragédia chegue ao lar delas, de que a tragédia chegue à vida delas. Davi não tinha esse sentimento. Quando lhe vem a notícia da morte de Saul, o texto diz que ele chora, que ele pranteia, que ele jejua até, por causa de Saul, seu filho e a derrota de Israel. Davi tinha todo o direito de ficar pensando assim, eu espero que o exército perca, para o povo ver que o rei que eles precisam não é Saul, que Saul não serve para ser rei, bem que Saul podia ter uma derrota, para ficar claro para o povo que o melhor é que eu seja rei de Israel. Só que não é esse o sentimento que a gente vê na vida de Davi. Em nenhum momento ele gostaria que Saul tivesse uma derrota ou que as coisas acabassem como acabaram. E isso é uma coisa que nos nossos dias tem sido muito comum na vida de muita gente. Um desejo pela desgraça do outro. Como é que a gente faz política no nosso país? Quem é da situação conta a vantagem, quem é da oposição torce pelo pior. Quantas vezes os nossos políticos não se articulam, não se movimentam para impedir que alguma coisa boa aconteça, apenas para que os adversários não levem a fama sobre isso. Quanta gente não fica feliz quando uma crise aparece? Quanta gente não fica feliz quando o desemprego sobe? Quanta gente não fica feliz quando os números ficam negativos? Agora o povo vai ver que essa pessoa não era a melhor opção. Agora o povo vai saber que essa pessoa não tem condição de dirigir. Agora o povo vai ver que eu era a melhor alternativa. Esse tipo de sentimento. Aquele desejo, eu espero que o meu concorrente tenha uma visita do fiscal na empresa dele. Esses dias eu estava andando de carro na rua. Eu estava saindo da pista da esquerda para a da direita. Um carro vindo atrás, dando sinal rápido. Eu saí o mais rápido que deu para ele passar, mas ele já vinha me beliscando ali na traseira. E quando eu saí para a direita, finalmente, ele passou rápido pela minha esquerda. E o semáforo já estava fechando, fechou. Ele passou no sinal vermelho e foi embora. E eu pensei comigo, bem que podia ter um guardinha aí, só para multar o sujeito, né? E depois que eu pensei isso, eu me lembrei de tantas vezes que eu acabei furando um semáforo. E que eu desejei que não houvesse um guarda ali.
E me alegrei pelo fato de não haver um guarda ali. E fiquei pensando, como às vezes a gente torce pela desgraça dos outros. Como às vezes a gente quer ver o circo do outro pegar fogo. Qual que é o problema nessa postura? Eu vou explicar para você. Por que um homem segundo o coração de Deus não se alegra em ver a tragédia do outro, mesmo que o outro mereça? Mesmo que o outro tenha feito tudo para que aquilo acontecesse na sua vida. Porque quando a gente deseja que o mal aconteça com as pessoas, por piores que elas sejam, a gente perde o parâmetro da realidade. E a gente não percebe, mas a gente acaba torcendo por uma sociedade caótica. E cedo ou tarde, essa sociedade caótica vai se voltar contra nós. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava assistindo televisão e passou a matéria de um padrasto que estuprou uma filhinha de 8 anos. Cristiane, que estava do meu lado, Cristiane, minha mulher, ela que não tem temor nenhum, me fala assim: bem feito que foi preso, vai para a cadeia, vai virar mulherzinha. E eu falei, é mesmo, esse cara na cadeia está perdido. Esse vai sofrer, esse vai virar mulherzinha. Tem policial, conta-se, não é? Eu vou dizer isso aqui como folclore ou como lenda, que quando vai pôr o sujeito dentro da cela, já avisa os presos. O crime desse aqui é esse. E os presos fazem a festa, conta-se, não é? Não vou afirmar isso aqui, mas conta-se que eles fazem a festa. Qual que é o problema disso? O problema disso é que um dia o seu filho pode ser preso, injustamente, e ir para aquele lugar que culturalmente já virou terra de ninguém. Onde a lei que vige é outra. Onde cada um toma as suas próprias decisões, onde a tragédia virou senso comum. E aí aquele mundo que você torceu que existisse contra o seu vizinho, agora se volta contra você. Um dia eu estava pregando num auditório grande, dando uma aula, na verdade, e eu abri para perguntas. E a pessoa mencionou um caso de um rapaz que estuprou uma menina, uma criança, e ainda pôs fogo no corpo dela. E disse assim: pastor, esse sujeito não merecia a pena de morte? Eu acho que ele até merecia, eu respondi. No entanto, eu não sei se eu quero viver numa sociedade em que haja pena de morte. Porque quando a gente tem certeza que uma pessoa merece, é uma coisa. O duro é quando a gente é submetido a uma legislação com a qual a gente já não concorda, porque é o nosso filho, é o nosso pai, é o nosso amigo, é o nosso querido que está naquele lugar. E aí a pessoa que perguntou ainda era uma pessoa que fazia visita em cadeia. E eu falei, talvez você pense assim, porque você está falando de uma pessoa que você viu na televisão. E se fosse um dos presos que você visita? Que contam suas histórias, que falam dos seus traumas, que falam dos seus problemas de infância. Você gostaria que eles fossem assassinados? Por mais que mereçam isso? A pessoa disse, talvez não. Esse é o problema da gente desejar o mal do outro. Porque a gente está torcendo, mesmo que a gente não perceba, por uma sociedade em que a tragédia se estabeleça sobre quem merece. E aí a pergunta é, quem que não merece? Quem que não merece? O Davi vai ser rei, mas o Davi também vai errar. E o Davi também vai ter horas que vai merecer o pior. E aí? Você não desejar o mal do outro é uma opção pela coerência. Eu não quero viver numa sociedade em que todo mundo que merece não tenha alternativa, não tenha solução, não tenha saída, não tenha um desfecho digno para a sua história, porque quando chegar a minha vez, eu quero que haja misericórdia. Então, gente, segundo o coração de Deus, não só não se alegra com a tragédia do outro, como ainda torce para que as coisas deem bem para ele. Por pior do que ele seja. Então é você olhar para o seu concorrente, que é desleal, que faz uma série de coisas erradas, e desejar que ele encontre o caminho. Sabe por quê? Porque melhor que ele se ferrar, desculpe usar esse termo, mas melhor que ele se ferrar é que ele encontre o caminho. Melhor que a pessoa que você odeia sofrer que nem um cachorro, que nem um condenado, é que ela encontre a Deus e passe a mudar de atitude. Melhor que uma pessoa ser executada pela fúria de uma multidão ensandecida, é que ela encontre o Senhor e passe pela experiência do novo nascimento.
Melhor que acontecer o que você às vezes deseja contra aquelas pessoas que você já não aguenta mais, é que essas pessoas tenham uma experiência de mudança. Porque aí nós não estamos falando mais só da nossa experiência pessoal com essas pessoas, nós estamos falando do nosso mundo, que pode ser um mundo melhor. Então eu decidi que eu quero o bem dos outros. Mesmo que eles não mereçam, porque eu também não mereço. Mesmo que eles tenham me prejudicado um dia, porque talvez eu já tenha prejudicado alguém no meu passado. Mesmo que os meus sentimentos sejam contraditórios, eu quero que Deus abençoe a todos. Quero que Deus abençoe a sua vida. Quero que você se dê bem. Quero que as portas se abram para você. Quero me alegrar com a sua vitória. Quero celebrar a sua conquista. Eu quero participar da sua festa. Eu quero saber que você está cuidado por Deus, porque o meu desejo é que tudo vá bem para você. É isso que eu aprendo com Davi. Um Davi que não queria que as coisas terminassem como terminaram, que não queria o mal de Saul, porque esse sentimento não estava no coração dele. Por mais que ele tenha sofrido nas mãos de Saul, não era o fim que ele queria. No fim que Davi sonhava, no fim que Davi imaginava, Saul tinha quebrantado seu coração. As coisas tinham entrado na sua ordem e Davi esperaria a sua vez de reinar, porque sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Essa é a primeira lição. Segunda, se a primeira lição é sobre a dor de quem não quer ver a tragédia chegando na vida do outro, a segunda lição é sobre a dor de quem tentou de tudo, mas não conseguiu sucesso. Porque vamos falar a verdade? Se teve alguém que tentou de tudo para que as coisas não acabassem como acabaram, foi Davi. Nas duas vezes que Davi tentou matar Saul, ou melhor, deixa eu repetir aqui. Nas duas vezes em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não só não usou as oportunidades que teve, como ainda fez questão de chamar a atenção de Saul para dizer o seguinte: Saul, eu não sou teu inimigo. Sabe quando você para um pouco a confusão lá em casa, segura sua esposa ou segura seu filho e diz assim: olha, eu não sou teu inimigo? Um dia a Cristiane disse isso para mim, eu estava muito nervoso, descontando nela uma série de frustrações, talvez, que eu tinha acumulado naquela semana. E aí quando eu falei uma coisa mais áspera para ela, ela olhou para mim e disse assim: eu não sou tua inimiga. E às vezes a gente precisa ouvir isso de quem está perto de nós, porque a gente tende a descontar todas as nossas desgraças nas pessoas que mais nos amam e que mais estão conosco, né? A gente trata bem o sujeito que a gente vê uma vez por semana, na marra, mas quando chega em casa a gente desconta em quem está com a gente todo dia e tem o maior desejo que a gente se dê bem, que as coisas deem certo para nós. E aí ela falou isso para mim: eu não sou tua inimiga. E Davi fez isso com Saul várias vezes: Saul, eu não quero te matar, eu não quero o seu mal, eu não quero acabar com você, eu não sou desleal. Saul, se você me aceitar de volta, eu vou ser leal para você. Sabe quando você tenta de tudo? Como uma família da igreja que eu pastorei, que descobriu que o pai dessa família estava com câncer no cérebro. Você imagina como uma notícia dessa desestabiliza todo mundo de uma casa, não é? E aquela casa ficou totalmente desestabilizada. O chefe da família, tumor no cérebro. Mas aí começa a rede de cuidados. E uma filha que é advogada vai atrás de processar o plano de saúde para ver se consegue um tratamento revolucionário que não está coberto pelo plano num primeiro momento, mas já existem situações em que os hospitais usam esse medicamento e é caro e tem que brigar na justiça, e a menina está lá brigando na justiça. A outra mais nova começa a cuidar do pai, ajudá-lo, a mulher começa a trabalhar mais e não sei o quê, e a família entra e todo mundo ajudando, e oração, 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 e compartilha com um, compartilha com outro, compartilha com outro. De repente, o sujeito falece. E aí vem a pergunta: por quê? Depois de tudo que nós fizemos, depois de tanta luta, depois de tanta dificuldade, depois de tanta entrega, depois de tanto sacrifício, e eu faço uma pergunta para você hoje: você prefere perder uma batalha depois de ter lutado até o último segundo, ou prefere perder de cara, de saída, sem mover uma palha, sem lutar? Davi era o tipo de homem que preferia lutar até o último minuto. Se teve alguém que fez tudo para que as coisas não acabassem como acabaram, foi Davi. Se dedicou,
procurou Saul, pediu perdão, pediu reconciliação, teve oportunidades de matá-lo e não usou essas oportunidades, usou as oportunidades, pelo contrário, para reafirmar a sua lealdade, mas de repente Saul escolheu o caminho dele. Mas a dor de Davi é a dor de quem tentou até o último minuto. E se é para a gente ter alguma dor na vida, eu prefiro essa. A dor de quem lutou até o último minuto. Às vezes as pessoas me perguntam de que vale lutar tanto se nada muda. Você já ouviu essa pergunta? De que vale lutar tanto se nada muda? Eu li esses dias uma entrevista que saiu nas páginas amarelas da Veja. Como é que é o nome daquele senador PMDBista, Jader Vasconcelos, é esse o nome dele? Ele deu uma entrevista sobre a corrupção no Senado, na Câmara, e principalmente no partido dele, o PMDB. E aí, falando sobre a corrupção e sobre o partido e sobre a situação do Brasil, ele colocou lá uma frase, eu não conheço, eu não sei até onde ele realmente está sendo sincero ao máximo, mas me chamou a atenção a frase. E a frase dele era o seguinte: eu entrei na política para dar uma contribuição, mas logo me decepcionei e vi que não ia conseguir mudar nada. E muitas pessoas sofrem com isso. Talvez você já tenha sofrido com isso. Puxa, eu tentei e olha o que virou. Puxa, eu fiz o meu melhor e não deu em nada. Tantos anos da minha vida trabalhando e olha o que virou. Os melhores anos da minha vida para essa pessoa e olha o que ela faz comigo. Talvez isso valha para um casamento que acabou. Puxa, eu fiz de tudo, dei o melhor de mim, dei tudo que essa mulher podia querer da vida e olha o que ela faz comigo. E geralmente, sabe o que esse sentimento traz para nós? Aquela sensação de que a gente não devia ter feito nada daquilo. Você educou um filho tão bem. Você não, né? Sua esposa. Você só levou a fama. Você educou um filho tão bem, pagou escola boa para ele, deu roupa boa para ele, pôs comida boa na mesa, levou para passear no parque, fez isso, fez aquilo outro, e ajudou, e estava com ele naqueles momentos difíceis e tal, e de repente ele virou as costas para você. Talvez na fase mais difícil da sua vida, sabe aqueles filhos que só recebem dos pais e quando os pais precisam viram as costas? Existe isso e você sabe. Filhos que são criados por pais amorosos, maravilhosos, que no fim da vida acabam sendo colocados em asilos, esquecidos, abandonados. Não que o problema seja colocar no asilo. Cada um sabe o que se passa na sua família. O problema é esquecer lá, abandonar. E às vezes os filhos fazem isso com os pais. E aí o pai pensa, puxa vida, eu fiz tanto por esse menino. E no fundo o que esse pai sente é um arrependimento. Como quem diz assim, eu não devia ter feito tudo que eu fiz. Sabe aquela pessoa que você ajudou muito e que depois virou as costas para você? E você fala assim, eu não devia ter feito tudo que eu fiz por ela. Isso Davi podia estar sentindo agora. Porque ele fez tudo para mudar a história com Saul. E Saul levou aquela história até o fim e ela acabou da pior maneira possível. Mas sabe qual que era o sentimento de Davi? Se fosse possível voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Porque a questão não é se o que você fez deu certo ou não. Isso faz parte da mentalidade pragmática do nosso mundo hoje, que é um mundo mau. A pergunta certa, a pergunta legítima não é se o que eu fiz deu certo. A pergunta legítima é se o que eu fiz era o que eu deveria ter feito. Ok, sua esposa não deu bola, sua esposa não voltou atrás, não se reconciliou, foi embora. Apesar de tudo que você fez e de todos os esforços, pergunta que você deve fazer, você gostaria de ter sido um homem diferente do que foi? Porque se gostaria, eu espero que seja para melhor e não para pior. Eu devia ter esquecido. Eu devia ter largado para lá. Eu devia não sei o que. Não, esse tipo de pensamento não estava no coração de Davi. Davi faria tudo de novo. Uma vez eu fiz um velório de uma menina de 8 meses.
nasceu com uma complicação no organismo e faleceu aos 8 meses. E isso depois do pai ter doado parte de um dos seus órgãos, eu não lembro qual agora, mas ele doou parte de um dos seus órgãos para a sua filhinha. E a cirurgia era arriscada inclusive para ele, mas era a única chance que a menina tinha. Ele fez a cirurgia, foi muito desgastante, horas de cirurgia. Depois a recuperação dele foi muito dolorosa e mesmo assim a sua menina morreu. E para mim como pastor foi uma situação muito difícil, porque eu tinha uma amizade muito grande com esse sujeito. E eu vi a dor dele, o drama dele naquela situação toda. E aí no seu velório, no velório da menina, eu sentei do lado dele e falei, e aí, como é que você está? Ele ainda estava muito debilitado por causa da cirurgia, ela morreu logo na sequência. E ele falou assim, olha Marcelo, eu estou triste, mas eu não tenho nenhum arrependimento. Hoje, se eu voltasse no tempo e tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, ainda que eu soubesse que a minha menina não ia viver. Foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ainda que eu soubesse que a minha menina não ia viver. Ainda que eu soubesse que o meu casamento não ia durar. Ainda que eu soubesse que o meu filho não ia reconhecer. Ainda que eu soubesse que o meu colega de trabalho ia me trair. Ainda que eu soubesse que o meu concorrente ia me puxar o tapete. Ainda que eu soubesse que aquele estagiário que eu treinei ia me trair e ia trabalhar na empresa do concorrente. Ainda que eu soubesse, eu faria tudo outra vez. Porque não foi uma questão de resultado, foi uma questão de caráter. E Davi era um homem de caráter. Por isso a dor de quem fez tudo, para que as coisas não terminassem daquele jeito. Mesmo que elas tenham terminado daquele jeito. Terceira lição que nós aprendemos. Hoje eu estou sem o data show, acabei não tendo condições de trazer. Terceira lição que nós aprendemos com Davi é sobre a dor de quem não admite justificativas de qualquer ordem para o que quer que seja que tenha sido feito errado. Porque aí entra esse rapazinho que veio trazer a notícia para o Davi. E a história desse rapazinho é muito estranha. Porque ele conta que ele chegou na batalha e o Saul estava lá já convalescendo. O texto de 1 Samuel termina dizendo que Saul tentou se matar, se jogando contra a sua própria espada, mas que não chegou a morrer. Na verdade, o rapaz chega lá, ele está apoiado sobre a própria espada ou sobre a própria lança, e o rapaz olha para ele e diz assim, ele vai morrer de qualquer jeito. E aí o Saul diz assim, rapaz, por favor, me mate. E ele vai lá e mata. E aí ele vai lá e conta isso para o Davi. Davi, eu encontrei o Saul, ele já ia morrer mesmo, eu fui lá e o matei. Davi diz assim, você pôs a mão no ungido de Deus? Fulano, mata esse rapaz. E aí você se choca com isso, não se choca? É claro que nós estamos falando de uma outra época, de um outro contexto, de uma outra cultura, de um outro momento de Deus na vida do povo. Tudo isso é verdade. Mas tem um princípio espiritual aí por trás do que Davi fez. Davi não aceitou a justificativa do rapaz. O fato de que o rei já ia morrer mesmo não dava ao rapaz direito de apressar o serviço. Por quê? Porque isso é outra coisa da nossa cultura problemática. Já que uma coisa já está estragada mesmo, vamos estragar de vez. Já que não tem jeito mesmo, vamos piorar. Já que eu perdi isso aqui, deixa eu dar uma detonada, porque aí quem for ficar com isso, fica só com o resto. Você sabe que é isso que faz com que um jovem mate uma menina, que às vezes pode ser a sua filha, não é? Se eu não estou enganado, hoje teve o enterro de uma moça, que foi assassinada pelo namorado. Qual que é o pensamento às vezes desses jovens? Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Olha a nossa cultura, irmãos, que coisa horrorosa. E isso acaba vindo para a nossa casa. A gente conversa aqui toda quarta-feira sobre esses princípios. Não é só porque a gente está com vontade de ter uma religião ou de gastar um tempo aí. Não, é porque a gente sabe que se o mundo continuar nessa pegada que está, no futuro não vai ter lugar para ninguém.
Sabe, esse mundo que quem perde dá uma última detonada, que quem está vendo o circo pegar fogo vai lá e joga uma lenha a mais. Ah, isso aqui já está pichado mesmo, deixa eu pichar também. Ah, isso aqui já está quebrado mesmo, quebrar mais um pedaço não tem problema. Alguém já arrancou uma cadeira dessa, eu vou arrancar mais uma. Aí alguém fala para você assim, por que você fez isso? Você responde, não, mas todo mundo faz. Davi não aceitou essa justificativa. O fato de que o rei já ia morrer de qualquer jeito não era justificativa para um rapaz qualquer pegar uma espada e matar o ungido do Senhor. Davi teve a oportunidade 2 vezes. Ele que era o herdeiro legítimo do trono e não fez. Um rapaz que encontra o rei na rua vai lá e faz. O Davi não aceita isso, porque tem coisa que não tem justificativa, por mais óbvia que a nossa justificativa pareça. Rapaz, você traiu sua mulher. Ah, mas ela já vinha me traindo. Não é justificativa. Rapaz, mas você brigou com um cara na rua. Ah, mas ele me xingou primeiro. Não é justificativa. Rapaz, você pegou um dinheiro que não era seu. Ah, mas pegaram o meu ontem. Não é justificativa. É isso que faz do nosso mundo terra de ninguém. Não é justificativa. Davi não aceita a justificativa do rapaz. O fato de que o rei já ia morrer era problema do rei com Deus, não era problema seu. Ah, mas ele pediu. Oh, claro, cara. Saul era um covarde, sempre foi. Claro que na última hora ele vai tentar fugir da vergonha, fugir do sofrimento. Mas você não tinha o direito. É isso que Davi apela aqui. Você não tinha o direito, rapaz. Você não podia. Você não tinha essa legitimidade. Ele pediu, já ia acontecer mesmo, qualquer um no seu lugar faria, nada disso é justificativa. A pergunta não é o que qualquer um faria no seu lugar. A pergunta é o que Deus espera de você numa circunstância como essa. E você falhou com Deus. Porque talvez fosse hora, sabe do quê? De fazer o que Davi faria. Sabe o que Davi faria? Se ele encontrasse Saul como estava, ele cuidaria de Saul. Não fale bobagem, Saul. Eu vou levar você até um médico e ele vai cuidar de você. E se essas caravanas que estavam cercando Saul chegassem de fato, o próprio Davi se postaria diante de Saul e diria, para vocês o matarem terão que passar por mim. É isso que Davi faria. Davi não perguntaria o que qualquer um faria no lugar dele. Davi perguntaria sobre o que ele faria diante de Deus naquela circunstância. Isso não muda o nosso jeito de agir às vezes? Não é esse mundo que nós queremos para viver, irmãos? Em que as pessoas não façam o que todo mundo faz, mas cada uma siga uma consciência justa e reta. Sabe por quê? Porque corrupção todo mundo corrompe. É o que se fala por aí. E é por isso que às vezes um parente nosso, um amigo nosso, alguém que a gente ama, sofre tanto. Quando Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na minha cabeça, é porque se o nosso mundo tivesse justiça, 80% dos nossos pedidos de oração seriam desnecessários. Se o nosso mundo fosse justo, essa é a tese do Paul Ricoeur naquele livro O Mal, onde ele trabalha um pouco a ideia do sofrimento. Ele diz assim: retire-se do mundo todo o sofrimento que os homens causam uns aos outros e veremos o que sobra de sofrimento no mundo. Ok, ninguém gosta de sofrer, mas vamos tirar o sofrimento que a gente causa, ou para nós mesmos ou para o outro. Vamos ver o que sobra. Aí sobra um tsunami, aí sobra uma doença que veio do nada, porque a maioria vem da gente mesmo, dos nossos maus hábitos, dos nossos maus costumes, da nossa falta de cuidado com a gente, não é? E das coisas que a gente faz com a nossa vida. E a nossa família vai mal por causa de coisas que a gente mesmo faz, o nosso trabalho, os impostos que a gente paga para o pessoal andar de avião. Eu gostei do repórter hoje falando Disse que eles pagavam para todo mundo viajar, inclusive para o exterior. O repórter falou assim, para mim não pagaram nada ainda.
Em terra de ninguém, o sentimento é esse, né? Pô, só fiquei eu de fora. Só eu não ganhei nada. Se o nosso mundo fosse justo, 80% dos nossos motivos de oração seriam desnecessários. Num mundo justo. Davi queria esse mundo. Então ele se comportava desse jeito. E só para terminar, última lição, vou só pontuar. A última lição que a gente aprende com Davi é sobre a dor de quem nunca escolhe o caminho da facilidade, mas sempre o caminho da fé. Veja, aquele rapaz fez um favor para Davi, não fez? Vai que o Saul escapa. Vai que o Saul escapa da morte. Vai que acontece um milagre ali e o Saul sai vivo daquela situação. Davi não reina. E Saul vai continuar perseguindo Davi. Aquele rapaz estava tão convicto de que estava fazendo um favor para o Davi, que ele pega a coroa do rei, o bracelete real e leva para Davi. Como quando o meu pai tinha um Voyage, não esse novinho, né? Aquele lá, quadradinho. E nós estávamos num estacionamento de shopping center em São Paulo, chegamos no carro, o lugar onde ficava aquele nome do carro, Voyage, estavam só os furinhos. Alguém tinha colado ali e arrancado aquilo. E aí, eu e o meu irmão achamos que faríamos um favor para o meu pai se pegássemos o nome de um outro Voyage. E foi o que nós fizemos. Colamos no Voyage de uma pessoa que tinha estacionado por onde a gente estava, pegamos lá, fomos lá e colocamos no carro do meu pai. Aí o meu pai sai de carro e a gente fala: pai, vem ver. Chega lá atrás, olha aqui. Ele olhou e falou assim: onde vocês arrumaram isso? Eu falei assim: nós pegamos num carro estacionado. Ele falou assim: os dois para dentro, vocês vão apanhar. E depois que vocês apanharem, nós vamos lá devolver e vocês vão pedir desculpa. Eu nunca odiei tanto meu pai. Que ingrato! Ô homem ingrato! Você nunca pensou isso? Eu fui fazer um favor e acabei levando. Olha aí, ó. Meu pai estava certíssimo. Tem favor que não se faz. Tem favor que não se faz. O menino foi lá, já antecipou as coisas, já pegou a coroa, já pegou o bracelete, foi lá levar para o Davi. Davi, o Saul morreu, olha o que eu trouxe para você. O Davi fala assim: muito obrigado, tchau, fulano. Mata, por favor. Davi nunca quis chegar no poder pela derrocada do Saul, ele sempre quis chegar pela fidelidade de Deus. E o problema do nosso mundo é que o caminho da fé sempre parece mais complicado do que os outros caminhos. E a gente tende a escolher o caminho da facilidade contra o caminho da fé. Mas Davi não era esse tipo de gente. Deus disse que eu vou reinar. Então eu acredito. Não preciso que matem Saul, não preciso que me tragam a coroa dele, não preciso que antecipem isso por mim. Meu amigo, Deus falou que você vai se dar bem na sua vida. Deus falou que vai cuidar de você. Deus falou que vai abençoar o seu casamento. Deus falou: não tente resolver as coisas do seu jeito, com as suas armas, principalmente quando você sabe que elas desagradam a Deus. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um susto na minha mulher. Eu vou sair com aquela moça lá do trabalho e eu vou dar um jeito dela descobrir. E aí ela vai dar valor para esse maridão que eu sou. Rapaz, se ela se separar de você, ela está aí no céu. Vê se isso é susto. Não é o que Deus quer de você. Se Deus vai restaurar o seu casamento, Ele vai usar as vias corretas. Ninguém precisa dar susto em ninguém, ninguém precisa ameaçar ninguém, ninguém precisa prejudicar ninguém. Se Deus vai abençoar o seu negócio, é pelas vias corretas. Ninguém precisa dar jeitinho, não. Ninguém precisa fazer maracutaia, ninguém precisa fazer um arranjo. Se Deus vai abençoar a sua vida financeira, vai ser do jeito certo. Rapaz, Deus me abençoou hoje. Por quê? Não, porque a empresa faturou 50, lá eu estava precisando de 50, eu peguei, mas amanhã eu pago.
Não foi Deus que te abençoou. Deus não escolhe esse tipo de caminho para abençoar. Rapaz, eu estava num problema financeiro, de repente achei uma carteira cheia de dinheiro, exatamente o dinheiro que eu precisava. Foi Deus, não foi? Por quê? Não tinha um RG lá para você saber de quem era esse dinheiro? Não tinha como entrar em contato com essa pessoa? Não tem como devolver isso? Deus precisa tirar de alguém para dar para você? Precisa pegar a coroa da cabeça do Saul, o bracelete do braço dele para levar para Davi? Davi não merece uma cerimônia, não? A gente não entra nas coisas pela porta dos fundos, irmãos. Se a gente quer entrar numa casa, a gente escolhe a porta da frente. Você quer entrar num relacionamento, escolhe a porta da frente. Davi escolheu a porta da frente. E por isso ele se tornou o maior nome da história do seu povo. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Deus bondoso, Pai de amor, Tua palavra é muito forte e nos desafia profundamente. Tua palavra, como ela mesma diz, é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados. E nós te damos graças porque a Tua palavra mexe com a gente. Dá-nos também, ó Deus, essa dor de quem não deseja o pior. É certo que muita gente à nossa volta até merece o pior, mas nós não queremos ter esse tipo de sentimento no coração. Nós queremos que o nosso coração seja limpo disso. Nós queremos mais é que as pessoas sejam abençoadas. Fizeram tudo errado, que o Senhor as trate. Como mesmo Davi disse em relação a Saul várias vezes: o Senhor julgue entre mim e ti. Eu só quero que tu vá bem, que tu te vás bem, que tu faças o que Deus quer de ti. Dá-nos sentimentos mais puros, Pai, como homens que estão aqui. Todos os homens que aqui estamos, nós te pedimos, dá-nos sentimentos mais puros, coração mais limpo, uma alma mais lavada, menos rancor, menos mágoa, menos ódio. Isso faz mal mais para nós do que para as pessoas que nós odiamos. Dá-nos também a dor de quem luta até o final, de quem não desiste antes do golpe final, de quem não se arrepende por ter feito tudo certo, mesmo que o resultado não tenha chegado. Ah, meu Deus, dá-nos mais compromisso com os nossos valores do que com os resultados. Dá-nos a dor de quem não encontra justificativas e não vive de dar justificativas, por mais óbvias que elas pareçam. Não nos interessa se todos fazem, não nos interessa se com todo mundo é assim. Nós queremos saber o que é que o Senhor quer de nós. Levanta homens aqui, Pai, que não mentem, que não traem suas esposas, que não jogam sujo no seu trabalho, não porque é o que todo mundo faz. Na verdade, a maioria faz exatamente o contrário, mas porque são homens de valor, são homens que confiam em Ti, que sabem que o caminho do sucesso é outro. E dá-nos, ó Deus, escolher o caminho da fé, não o caminho da facilidade. Como Jesus disse, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ele, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que escolhem este caminho. É o que nós